Um grande abraço para você que está sempre aqui comigo no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários, o primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é terça-feira, dia 1º de julho, estamos iniciando mais um mês, possa ser um mês abençoado para todos nós, você e sua família, a gente consiga realizar todos os nossos sonhos. Gente, nesse conteúdo de agora, vamos falar muito sobre a saída do Renato Paiva, trazer informações importantes sobre isso, quero dar minha opinião, de fato. Ontem eu fiz um vídeo aqui, né, tava tudo pronto. Eu achava que ele não fosse ser demitido, né? O John Textor não demitiria ele. Mas acabou ali que na madrugada aconteceu a demissão. Então eu quero falar sobre a saída do Renato Paiva, o que eu tô achando disso tudo, o que precisará ser feito agora, o mais rápido possível. Não adianta ficar muito tempo sem técnico. E eu quero trazer para vocês 3 nomes que neste momento eu tenho como possíveis substituto do Renato Paiva. Pode mudar? Pode ser outros? Sim, mas eu vou trazer para vocês aqui do canal. Quem me acompanha sabe que eu não trabalho com fake news. Quando eu trago é porque realmente eu tenho. Então eu vou trazer para vocês 3 nomes. Acompanhe até o final esse vídeo de técnicos que o Botafogo pensa nesse momento para serem substituto de Renato Paiva. Tudo isso agora, mas antes peço para vocês, aquela moral é de graça, não custa nada, deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Se puder ser membro, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Gente, o Renato Paiva foi mandado embora do Botafogo, né? Eu confesso para vocês que é surpreendente de uma certa forma. A gente sabe que o Renato Paiva não é segredo para ninguém e não é novidade nenhuma de que o Renato Paiva sempre foi contestado, tanto pela torcida quanto dentro do Botafogo. É um técnico mediano, sempre falei isso aqui, é um técnico mediano, é um técnico que vai acertar, um técnico que vai errar, e ele acabou sendo demitido após 4 meses de trabalho. Isso chama atenção porque o John Textor costuma ter paciência, mas não teve no caso do Paiva, que teve uma vitrine absurda no Mundial. Claro, venceu o PSG, passou no grupo difícil, mas aquele jogo contra o Palmeiras deixou uma imagem bem ruim do Botafogo perante ao mundo. Fora a premiação que o Botafogo deixou de receber, 72 milhões de reais, realmente ali, com certeza, foi o estopim para o John Textor mandar o Renato Paiva embora. Foram 4 meses de trabalho, 56% de aproveitamento, daqui a pouco eu falo melhor sobre isso. O Botafogo pretende anunciar, trazer um novo treinador até a próxima segunda-feira, onde os jogadores vão se reapresentar. Daqui a pouco eu quero falar sobre isso também quando eu der a minha opinião, porque isso aqui chama atenção, né? Os jogadores, eles só voltam a treinar na próxima segunda-feira e eu quero dar o meu pitaco sobre isso, tá? Então o Botafogo tá em busca de um novo técnico, o Botafogo que volta hoje, os jogadores, né, voltam hoje dos Estados Unidos e, como eu disse, os jogadores vão tirar aí uma mini férias, só voltam a treinar na próxima segunda-feira. O Botafogo quer um técnico ofensivo, o Botafogo tá atrás de reforços também, precisa. Não é só o Renato Paiva, o Botafogo precisa de reforços, principalmente para as pontas, jogadores rápidos, agudos, fortes. A gente precisa desses pontas, principalmente, que a gente não tem. O time do Botafogo é muito engessado, não é só o Renato Paiva, tem que trazer reforços também, e o Botafogo tá no mercado, tá? Uma outra coisa que chama atenção aqui é que o John Textor, ele renunciou de cargos de liderança no Lyon. Então, o John Textor agora ele vai focar no Botafogo. O John Textor renunciou lá no Lyon. A gente sabe que ele enfrenta lá uma batalha política
no Lyon, e ele tá deixando o Lyon um pouco de lado, vai botar outras pessoas para tomarem conta do Lyon, e o foco do John Textor é o Botafogo, e ele tá mostrando isso, né? Porque ele já demitiu o Renato Paiva e agora o Botafogo tá atrás de reforços. Como eu disse, o Renato Paiva teve 56% de aproveitamento aqui no Botafogo. Foi o quarto melhor técnico na era SAF. O Fábio Matias teve 83% de aproveitamento, 65%. O Castro, 58%. E o Renato Paiva, 56%, tá? Foram 23 jogos nesses 4 meses, com 12 vitórias, 3 empates e 8 derrotas, tá bom? Olha, dando minha opinião, é justa a demissão do Renato Paiva? Gente, antes de eu falar se foi justo ou não, eu quero trazer detalhes, porque o Botafogo tá há 13 dias de voltar a jogar o Campeonato Brasileiro contra o Vasco. Vai acontecer no estádio Mané Garrincha, comando do Vasco. O Botafogo tá nesse momento há 30 dias das oitavas da Copa do Brasil e o Botafogo tá há 45 dias das oitavas da Libertadores. Se não tiver um técnico engatilhado, isso preocupa um pouco, porque o Botafogo precisa treinar, o Botafogo precisa ajeitar a parte tática. Outra coisa que me chama a atenção é que os jogadores só voltam a treinar na segunda-feira. Cara, a gente vai ter um período curto, talvez ali uma semana do jogo antes contra o Vasco, e essa uma semana que o Botafogo vai ter para treinar, para ajeitar a parte tática, vai ser praticamente talvez a última durante esse ano, porque quando os campeonatos voltarem, o Botafogo quase não vai ter tempo para treinar. E agora a gente está tendo uma mudança de treinador. Então o treinador que vai chegar, além da adaptação, de conhecer o elenco, ele vai ter pouco tempo para treinar. Então ele vai ter agora praticamente uma semana. Então o técnico do Botafogo, o novo técnico, ele tem que estar aqui até domingo, para ele se reapresentar com os jogadores na segunda-feira e ter pelo menos uma semana de trabalho, porque depois vai ficar difícil. Então, cara, isso me deixa um pouco preocupado na questão de trocar treinador agora por conta desses motivos. Uma outra situação que eu quero deixar claro para vocês aqui, e aqui vai um recado pro John Textor. Quem sou eu, né? Mas a gente tá aqui para isso também. Cara, tá na hora de o Botafogo trazer um técnico para ficar. Quando eu digo trazer um técnico para ficar, eu não estou dizendo que é culpa do John Textor, é culpa do Botafogo, só que o John Textor, ele tem que estar ciente de algumas coisas e eu tenho certeza que ele tá. Porque você trocar jogadores, cara, beleza, não é o ideal você ficar trocando o elenco toda hora, mas de um ano para o outro, você ficar trocando os jogadores, tudo bem. Agora, o treinador, cara, ele tem que estar no Botafogo, ele não pode sair. Ele é o cara que vai fazer os jogadores se adaptarem rápido. Jogadores saindo, jogadores chegando. E, cara, como é que você faz isso? Pagando. O Abel Ferreira no Palmeiras, ele não tá no Palmeiras por amor. O Abel Ferreira, ele tá no Palmeiras porque ele é um dos técnicos mais bem pagos do futebol mundial. A Leila Pereira, para segurar o Abel Ferreira, paga. E o John Textor tem que saber disso. Porque se um técnico chegar no Botafogo, se destacar, ganhar títulos, ele vai ficar cobiçado. E para segurar ele no Botafogo, você vai ter que pagar um pouco mais. E o John Textor não faz isso. Ele não fez isso com o Castro, ele não fez isso com o Arthur Jorge, mas o Arthur Jorge tem outros motivos também. Então, isso chama atenção também. Eu acho que está na hora do Botafogo trazer um técnico para ficar. Olha, gente, foi justa a demissão? Cara, assim, foi. Porque se a gente pegar o desempenho do Botafogo, beleza, o Botafogo passou na Copa do Brasil diante do Capital, obrigação. O Capital é 4ª divisão. O Botafogo passou na fase de grupos da Libertadores, obrigação também, passou sofrendo. E o Botafogo no Campeonato Brasileiro está entre os 6 primeiros. Pelo investimento que o Botafogo fez, é obrigação também. Então o Paiva, ele estava fazendo um trabalho médio, mediano. Ele estava na média. Então, cara, assim, só uma curiosidade, a galera fala muito de 3 volantes. Foram 11 jogos à frente do Botafogo que ele jogou com 3 volantes. Foram 6 derrotas, 3 vitórias e 2 empates.
Olha que curiosidade, cara. O Renato Paiva no Botafogo, 11 jogos ele jogou com 3 volantes. Desses 11, ele perdeu 6, venceu 3 e empatou 2. Então, cara, é covarde. Realmente é um técnico covarde. Aquela derrota pro Palmeiras foi bizarra. Então, assim, era um jogo bem, um jogo mal. O Renato Paiva era assim, né? O Botafogo jogava um jogo bem, um jogo mal. Fora de casa era horrível. E o Textor gosta de futebol. O Textor tem os seus princípios, ele já demitiu outros técnicos também por esse motivo, então ele acabou sendo coerente. Tem a questão dos jogadores também, eu não vou confirmar aqui se os jogadores estavam insatisfeitos ou não, porque eu não sei de verdade, mas tem a questão do Savarino, tem a questão de jogadores que talvez não estavam satisfeitos com o trabalho do Renato Paiva, tá? Cara, jogos bons que eu lembro do Renato Paiva. Palmeiras, na estreia do Campeonato Brasileiro, que acabou 0-0 fora de casa. Aquele Botafogo e São Paulo, que foi 2-2 no Newton Santos. O Botafogo foi bem naquele jogo, mas também sofreu na parte defensiva. Contra o Fluminense do Renato Gaúcho, que o Botafogo ganhou, foi uma das melhores partidas do Renato Paiva. Contra o Capital, na Copa do Brasil, um adversário da 4ª divisão. Teve um jogo bom também contra o Internacional, mas estava bem desfalcado. O Internacional, mesmo desfalcado, deu trabalho. Teve o Flamengo no Maracanã, mas foi numa retranca absurda. Teve um jogo bom ali contra o Ceará, um pouco antes do Mundial. Contra o PSG, taticamente foi perfeito e só. Esses são os jogos bons aí que eu lembro do Paiva à frente do Botafogo. Então, cara, acabou sendo justo, né? Como eu disse, o John Textor tem os seus princípios, ele gosta de um bom futebol, já demitiu outros treinadores pelo mesmo motivo, então o John Textor acabou sendo coerente naquilo que ele acredita, mas não pode demorar para trazer o outro treinador. O outro técnico tem que estar aqui no máximo até domingo, para na segunda-feira, na reapresentação, treinar os jogadores pelo menos uma semana antes do jogo do Vasco, e isso me preocupa. Essa é a questão de eu defender um pouco o Paiva. É meu medo, eu tenho receio de no meio da temporada, uma troca de treinador, adaptação. Será que vai demorar? Eu espero que não demore. O Botafogo precisa de um técnico o mais rápido possível. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Eu quero trazer para vocês 3 nomes que hoje, pelo menos, é o que eu tenho. Pode ser outros, pode mudar, pode, mas o que eu tenho são esses. Quero conversar com vocês, fica aí, já volto. Estou voltando aqui pra gente finalizar. Peço para vocês aquela moral. Compartilha esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Olha, já vou botar para vocês aí. O primeiro nome que eu tenho é do Sérgio Conceição. Português, 50 anos de idade, trabalhou no Nantes, trabalhou no Porto, muitos anos, né? Ele trabalhou muitos anos no Porto, e o último clube do Sérgio Conceição foi o Milan. Foram 31 jogos no Milan, com 16 vitórias e 10 derrotas. Acabou ganhando um título, a Supercopa da Itália, e saiu recentemente. Só que o Sérgio Conceição já é um desejo antigo do John Textor. Assim que ele saiu do Porto, acabou indo para o Milan. Ele tem mercado na Europa e ele é um técnico, ele é muito bom, gente. Ele é muito bom mesmo. E é o número 1, tá? É o que o John Textor vai tentar convencer a trabalhar no Botafogo. Como eu disse, ele tem mercado na Europa e isso dificulta um pouco, mas o John Textor vai tentar trazer o Sérgio Conceição para o Botafogo, mas é uma negociação difícil. A gente vai para o outro nome que eu tenho. É do português, 59 anos de idade, o Carlos Carvalhal. Mas só deixando já uma informação importante para vocês, tem informações aí que o Carlos Carvalhal talvez esteja querendo ser o presidente. Se eu não me engano, ele está querendo ser o presidente do Braga, está concorrendo, está querendo concorrer a ser presidente do Braga, enfim. É um treinador que está livre no mercado também, experiente,
mais acessível do que o próprio Sérgio Conceição. O último trabalho dele foi no Braga, com 50 jogos e 28 vitórias. Passou na Espanha, passou na Grécia, passou na Inglaterra, passou na Turquia. É um treinador muito rodado, o Carlos Carvalhal, que está livre no mercado e não seria tão difícil trazê-lo. Mas, como eu disse, talvez ele possa estar concorrendo também ali à presidência do Braga e isso possa dificultar um pouco, talvez, a negociação, mas é um dos nomes que o Botafogo gosta e pretende também ir atrás. E o terceiro é do Martim Anselmi, mas ainda tem que ver se ele fica no Porto, se ele vai ficar, se ele vai sair. É o treinador que está no Porto, né? São 21 jogos com 10 vitórias no Porto. O Martim Anselmi, ele é argentino, ele tem 39 anos de idade. Ele fez um trabalho muito bom na equipe do Cruz Azul do México, futebol ofensivo, futebol pra cima, e foi no mesmo período que o Botafogo estava buscando técnico, mas acabou que a multa rescisória dele era muito alta e quem pagou a multa foi o Porto. Então ele sai no mesmo período que o Botafogo trouxe o Paiva, ele saiu do Cruz Azul do México e acabou indo para o Porto. Disputou o Mundial até, estava no grupo do Palmeiras, e ele tá para sair do Porto, né? Não agradou tanto lá, e ele tá de saída da equipe do Porto. O Martim Anselmi trabalhou também no Del Valle, foi auxiliar técnico também, conhece o futebol brasileiro, porque ele foi auxiliar técnico no Internacional, então tem que ver se ele fica ou sai da equipe do Porto. Ele ficando livre é mais fácil porque não precisa pagar multa dessa vez. Então Martim Anselmi também é um dos nomes que o Botafogo avalia. Então, gente, são esses 3 nomes que eu tenho nesse momento. Sérgio Conceição, português, 50 anos de idade, estava no Milan, está livre no mercado. Carlos Carvalhal, português também, 59 anos de idade, último trabalho no Braga, livre também no mercado. E o Martim Anselmi, argentino, 39 anos de idade, está de saída do Porto, vai ficar livre. É um dos nomes que o Botafogo também olha com carinho, tá? Vamos aguardar. Como eu disse na primeira parte do vídeo, tem que trazer um técnico o mais rápido possível, começar a treinar para a gente em busca dos nossos objetivos. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, cuida e fiquem com Deus. Boa terça-feira. Tudo que for saindo aí durante o dia relacionado ao Botafogo, 5 horas da tarde eu tô de volta com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso glorioso. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.